Bom, e aí, tudo bem? Meu nome é Felipe. Isso aqui é pra ser mais uma conversa, uma forma de eu expressar minhas ideias, jogar tudo pra fora. No estilo do João, não sei se vocês conhecem do canal Ignore Não Existe Mais. Eu achei um formato bem interessante, ainda mais pra colocar essas ideias que eu tenho pra fora, pra não acumular na minha cabeça e eu ficar pensando nisso por uns dias. Enfim, colocar isso pra fora. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre música e como isso mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou toda a minha personalidade hoje em dia. E assim, vou dar um breve resumo pra não ficar tão extenso, que eu acho que o negócio começa realmente depois, na transição de adolescente até jovem, assim, por assim dizer, né? Vamos lá. Quando criança eu tinha... Peguei algumas influências de alguns amigos, com bandas tipo Linkin Park, Metallica, bem pouquinho mesmo de Metallica, mas essas bandas eu realmente não conhecia na época, eu só ouvia e eu já gostava da música, eu não sabia quem cantava, não sabia o nome da banda, eu não sabia de nada. Era uma época assim que pra mim era muito difícil acesso a esse tipo de coisa. Hoje em dia, tanto faz, você só chega ali e joga um Shazam, ou no próprio YouTube mesmo já tem uma opção de você identificar a música que tá tocando ali. E, enfim. Chegou na adolescência, eu comecei a criar um gosto muito maior pela música. Comecei a realmente ouvir e criar gosto. Por mais que não seja... Que hoje em dia eu vejo muito com maus olhos, assim, por assim dizer. Que eu ouvia muita música pop. Muita música que, assim, hoje em dia não condiz com o que eu penso, sabe? Vamos lá. Alguns artistas que eu ouvia nessa época. Que era Nicki Minaj, já começa por aí. Assim, né? Era Jason Derulo, Ariana Grande, Iggy Azalea, não sei o nome, não precisei pronunciar o nome dela. Enfim. Aí depois eu comecei a ouvir um Snoop Dogg também. Pouca coisa também. Mais um Gangsta Love ali, mas. Enfim. Eu me baseava. Eu ia muito mais em clipes na época. Que eu pegava, passava o clipe, eu não conhecia a música, eu anotava no caderninho. Tá até hoje as páginas aqui. Qualquer coisa eu posso até mostrar depois. E tipo, era uma época muito mágica, muito legal. Mas que eu não fazia ideia do que tava o Cafo cantando ali, enfim. Aí depois, chegando meus 14, 15 anos, eu comecei a ouvir música eletrônica. Que assim, foi uma época bem ok. Eu gostava bastante, eu era muito... Eu não precisava pensar muito, era só música que era umas batidinhas muito legal, sabe? Eu não precisava pensar muito, e isso me chamava muita atenção na época. Que eu podia ouvir sem muito julgamento, assim, dos meus pais, que eram bem mais rígidos, assim, nessa época, quanto em questão do que eu ouvia, né? Aí, fiquei esses anos ouvindo música eletrônica. Depois eu passei pra... Passando do ensino fundamental pro médio, eu comecei a ouvir rock. E dali foi uma paixão, assim, que até hoje eu acho que é o que eu mais escuto, pra ser sincero. Dali eu conheci os Slipknot, que à primeira vista foi muito mais por conta das máscaras do que eles faziam. Era um negócio assim que me chamava a atenção e... Nossa, era muito legal. A energia também que eles transmitiam nas músicas, por mais que eu não entendia nada também. Nessa época eu era bem leigo quanto ao inglês. Eu escutava assim, mas eu não entendia exatamente o que estava cantando ali, o que estava sendo falado. Mas eu gostava muito da energia, do que transmitia ali, era muito legal. Aí... Depois comecei a ouvir outras bandas. Depois dali
do Slipknot foi praticamente um pontapé. Assim, de onde eu realmente comecei a ouvir. Só pra você ter uma ideia, eu pegava. Pegava a discografia deles inteira, botava numa playlist pra ouvir o dia inteiro, todo dia, as mesmas músicas, tipo, tudo no aleatório. E eu acho que eu tava tão extasiado, tava tão. Num momento assim que eu tava só descobrindo as coisas que eu gostava de todas as músicas, sem exceção. Tirando aquele primeiro álbum dele, acho que era Kill. Não sei, eu não vou lembrar direito o nome do álbum, mas. Era um álbum bem meia boca. Mas do Self-Titled até o The Great Chapter, que era na época ali, eu gostava demais. Também tinha aquela coisa muito mais polêmica, ainda mais no The Great Chapter, com. Ah, era bem esquisitão na época, mas eu achava tão foda aquela coisa. Tipo, eles irem contra tudo que eu acreditava na época, tudo que eu tinha como meus pilares, assim, de do que seguir, né? Do que meus pais me ensinaram. Assim, nossa, eu me vi ali onde eu poderia seguir, mas. Enfim. Acho que foi muita falta de interpretação ali também, mas. Prosseguindo. Depois ali eu conheci o Breaking Benjamin, outra banda também que hoje em dia eu adoro. Muito bom. Conheci também o Skylet. Basicamente, assim, uma banda de rock cristã. Bem legalzinha. Tipo assim, tem algumas músicas boas, mas acho que de um tempo pra cá eles não souberam se manter na mesma qualidade que eles tinham daqueles álbuns ali, principalmente no álbum Awake. Aí depois passei um tempinho, acho que depois que eu bombei no primeiro ano também, né? Acho que é uma experiência que eu também posso contar depois. Aí, desses bons anos que eu fiquei parado no ensino médio, eu comecei a ouvir Metallica, tipo assim, de recomendação de uma amiga minha. Comecei a ouvir o Iron Maiden também. Muito mais. Parei só no Number of the Beast, que não foi muito minha praia, não, não gostei muito do estilo. Eu queria um negócio muito mais agressivo, muito mais nervoso na época. Enfim. Depois dessa época, eu parei um pouquinho com rock. Fui mais pro rock indie, o rock alternativo, assim. Tá? Que no caso foi o The Neighborhood, que eu conheci por uma amiga minha na época. Me indicou e eu fiquei assim maravilhado. Foi algo muito. Que eu. Eram novos ares, era uma coisa assim muito nova pra mim, sabe? E. Sabe assim. Um tipo de melodia que eu nunca tinha parado pra ouvir. Nunca tinha parado pra escutar. Pra mim era só aquela coisa nervosa, aquele nu metal, aquela coisa. Né? E. Enfim. Aí. Passou disso aí. Eu conheci o Joji, que pra mim. Puta que pariu. Eu juro pra vocês, eu fiquei 2 anos da minha vida só ouvindo Joji. Especificamente o álbum Nectar. Só isso. Por 2 anos. Sem brincadeira. Fiquei 2 anos só ouvindo esse álbum e fiquei de tão vidrado, de tão louco que eu tava só ouvindo esse aí. E eu não conseguia ouvir mais nada a não ser isso. Era bizarro, 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 bizarro demais. Depois daí eu conheci umas bandas mais índias, eu não vou lembrar muito bem de cabeça agora, mas outra que também que marcou bastante e eu ouço até hoje, acho que é uma minha banda favorita de assim, disparado, é o Deftones, que pra mim foi
veio num momento assim da minha vida que eu tava precisando muito. Eu tava precisando ouvir aquilo, sabe? Eu tava querendo uma coisa muito mais, que ao mesmo tempo fosse um pouco mais hardcore, mas ao mesmo tempo tivesse as músicas mais melódicas, umas coisas mais, enfim, não sei de atributos assim de música, tipo, isso aqui é death metal, isso aqui é thrash metal, isso aqui é pop rock, enfim. Mas eu ouvi muita coisa nesse meio, mas acho que não vale muita menção. Só tô mencionando mais os que fizeram muito mais parte da minha vida, né? E outra, acho que até esqueci de falar também, mas antes do... Nesse meio tempo entre o Slipknot e o The Neighborhood, eu tava ouvindo muito mais umas músicas que, assim, hoje em dia eu olho com certa vergonha alheia, pra ser sincero. Mas que eu gosto, né? É legal, acho que foi muito legal pra época, mas hoje em dia eu não me identifico tanto. Que era XXXTentacion, Lounge, que era um tipo de música muito mais triste e tipo nessa época eu me forçava a ficar pra baixo, a ficar me sentir mal, a não sei, eu não sei o que eu posso falar sobre isso. Era estranho, tipo, eu me forçava a me sentir mal, me forçava a querer me empurrar por aquele fundo do poço, ouvindo músicas que só me traziam essa sensação ruim, mas ao mesmo tempo era muito confortante. Estranho. Enfim. E disso. Fiz algumas coisas, tentei algumas coisas, acho que não vale muito mais pra esse vídeo. Enfim, só queria salientar um pouco isso, mas eu acho que eu vou falar isso em outro vídeo também. Mas voltando. Depois, chegando um pouco, saindo agora do ensino médio, chegando um pouco mais na fase adulta, eu comecei a ouvir Alice in Chains, que pra mim, puta que pariu, foi onde eu me encontrei de fato, assim, no que eu queria me aprofundar mais, sabe, no que eu queria saber mais, tipo, dali eu comecei a ficar muito mais reflexivo sobre a minha vida, sobre algumas coisas. A forma que o Lane falava, a forma que tudo soava pra mim, era tão, sabe, como se fosse algo que realmente fosse pra mim naquele momento, sabe, que eu realmente precisava daquilo naquele momento. E enfim, é complicado, é muito confuso eu explicar assim, mas eu acho que em algum momento eu devo conseguir falar isso com mais tranquilidade. Também ali, nesse meio tempo que eu tava ouvindo Lane, comecei a me aprofundar muito mais no Nirvana. E puta que pariu. Eu me apaixonei também, de novo. Foi, assim, uma paixão atrás da outra. Conheci também o Soundgarden, que, meu Deus, é, sabe, foi mais um ponto de virada, assim, que eu fiquei embasbacado, assim, da voz, né, todo a forma que o Chris Cornell canta, toda, sabe, como a pessoa canta com a alma, como, também, vou falar também agora também, mas toda aquela energia que ele passa, toda tristeza que ele jogava toda pra fora, tudo que, sabe, assim, eu conseguia sentir na pele, ele cantando assim, tudo, sentia, ainda sinto, na verdade, né. Aí também vem agora o Pearl Jam, que eu conheci tem pouco tempo.
E, nossa, eu eu peguei o álbum Tem, por enquanto só conheço o álbum Tem, assim, eu posso acho que tem uma propriedade melhor pra falar, né? Que, assim, me pega muito, principalmente o Black, que é uma música bem triste, muito profunda, mas que hoje em dia tá se saturou um pouquinho, né, por conta de TikTok, essas paradas. Sinceramente, foda-se. Mas todo o peso que aquela música carrega, nossa, é bizarro, muito, muito, muito bizarro. E você você ainda tem aquela situação de tipo como uma pessoa canta com a alma, como uma pessoa canta com todo aquele com aquela energia dela, aquela coisa que ela bota pra fora, solta tudo e fica tão orgânico, principalmente com é, principalmente com o, a versão do MTV Unplugged que eles fizeram dessa música. Nossa, a voz do. Nossa, me fugiu o nome dele aqui, mas. Eu vou lembrar, calma aí. Mas vamos seguir. A voz do. Ed Vedder. Soa tão. Sabe, com tanta força, com tanta. Sabe, que. Você sente toda a dor que ele tava passando ali naquela época. Tudo que ele queria passar. É pesado, pesado, pesado. Muito triste na verdade, mas. Aí tem também aquela outra música que é chama Live. Que, porra. Na verdade era pra ser, a ideia da música era pra ser uma coisa tão angustiante, tão triste, tão bosta. Mas todo o sentido mudou quando as pessoas começaram a ouvir, como assim, que o próprio Ed Vedder viu que que todo o sentido mudou. E hoje em dia essa música tem uma todo um significado totalmente diferente do que foi originalmente escrita. E é muito bizarro. Enfim, o jogo tá muito longo, acho que eu derrubei bastante. Mas. Enfim, falar um pouco só. Acho que foi muito pra falar sobre meus gostos, meus gostos musicais. E, no geral. Foi muito bagunçado, mas espero que deu pra entender e. Enfim. Caso você tenha gostado desse vídeo. Enfim. Valeu. Volto em outro vídeo aí, caso você tenha interesse.